A persistência é um dos pilares fundamentais para alcançar qualquer objetivo na vida. Como ensina o livro de Provérbios 13:4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são plenamente satisfeitos. Esta verdade atemporal ressoa profundamente com os ensinamentos de Napoleon Hill, que nos mostra que a riqueza verdadeira, seja financeira, emocional ou espiritual, nunca vem por acaso, mas como resultado de nossa determinação inabalável diante dos obstáculos. A história que compartilho hoje ilustra como um simples provérbio pode transformar uma vida quando aplicado com fé e persistência. Na periferia de São Paulo, em um bairro chamado Capão Redondo, morava Rodrigo Oliveira, um jovem de 28 anos que trabalhava como motorista de aplicativo. Não era a vida que ele havia sonhado, mas era o que pagava as contas depois que a pequena mercearia da família faliu 3 anos antes. Rodrigo acordava todos os dias às 5 da manhã e só retornava depois das 10 da noite, exausto e frustrado. O aluguel do pequeno apartamento onde vivia com a esposa Débora e a filha de 4 anos, Sofia, consumia quase metade do que ganhava. As dívidas da mercearia ainda pesavam em seus ombros como um fardo que parecia impossível de ser removido. Numa manhã chuvosa de junho, enquanto esperava um passageiro em frente a um prédio comercial na Avenida Paulista, Rodrigo folheava distraidamente uma revista velha deixada no banco traseiro do carro. Foi quando seus olhos pousaram em uma entrevista com um empresário bem-sucedido que citava Napoleon Hill. A persistência para o caráter do homem é o que o carbono é para o aço. Aquela frase ficou martelando em sua cabeça durante todo o dia. Rodrigo nunca tinha ouvido falar de Napoleon Hill, mas algo naquelas palavras tocou fundo em seu coração. Naquela noite, em vez de cair exausto na cama como de costume, ele pesquisou sobre Hill na internet e descobriu o livro Pense e Enriqueça. Não tinha dinheiro para comprar o livro, mas encontrou um audiobook gratuito na internet. Começou a ouvi-lo no dia seguinte, aproveitando os momentos parados no trânsito caótico de São Paulo. A cada capítulo, sentia como se Hill estivesse falando diretamente com ele, sobre ele. O fracasso mais comum vem da incapacidade de reconhecer e aplicar o poder da persistência, dizia Hill em um trecho que Rodrigo ouviu enquanto estava preso em um congestionamento na Marginal Tietê. Em outro momento, a riqueza começa com um estado mental, com uma definição clara do que você deseja e a crença inabalável de que vai conseguir. Estas palavras ecoavam em sua mente, semelhantes aos provérbios de Salomão, que sua avó costumava recitar quando ele era criança. Provérbios 16:3 sempre foi o favorito dela. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Uma semana depois de descobrir Napoleon Hill, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria sua vida. Durante o café da manhã com Débora, que trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público, ele compartilhou uma ideia que vinha cultivando. Vou continuar como motorista durante o dia, mas vou usar as noites para construir algo nosso, disse ele com um brilho nos olhos que Débora não via há anos. Lembra daquela receita de pão de queijo da sua avó mineira? Aquela que todo mundo pedia quando tínhamos a mercearia? Débora assentiu curiosa. Vou fazer pão de queijo para vender aos passageiros. Pequeno, fácil de comer no carro. E vou colocar em cada saquinho uma mensagem inspiradora, um provérbio. Algo que faça as pessoas lembrarem da gente. Rodrigo, você já chega tão cansado. Como vai ter energia para isso? Perguntou Débora preocupada. Ele sorriu, lembrando-se das palavras de Hill. A força vem da vontade. O poder vem da determinação persistente. Lembra do que a vovó sempre dizia? Quem semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. É do Salmo 126:5, respondeu Rodrigo. Estou cansado de apenas sobreviver. Quero construir algo nosso, algo que possa crescer e nos dar liberdade. Naquela mesma noite, após terminar seu turno como motorista, Rodrigo e Débora prepararam a primeira fornada de pães de queijo na pequena cozinha do apartamento. O cheirinho delicioso acordou Sofia, que veio esfregando os olhinhos para ver
o que os pais estavam fazendo tão tarde. É um segredo nosso, princesa, disse Rodrigo pegando a filha no colo. Papai vai vender esses pãezinhos de queijo quentinhos para os passageiros, com mensagens especiais. Você quer ajudar a escrever as mensagens? Os olhos de Sofia brilharam enquanto ela concordava entusiasticamente. No dia seguinte, Rodrigo saiu para trabalhar com uma caixa térmica no porta-malas, contendo 50 saquinhos de pães de queijo, cada um com uma mensagem inspiradora, escrita em um pequeno papel colorido. A maioria eram provérbios bíblicos que sua avó costumava repetir, mesclados com frases de Napoleon Hill que ele havia anotado. O primeiro passageiro do dia foi um executivo apressado, de terno e gravata, com o semblante carregado de preocupação. Durante o trajeto, Rodrigo ofereceu o pão de queijo. É cortesia da casa, senhor. Feito hoje de manhã, ainda quentinho. O homem hesitou por um momento, mas aceitou. Ao abrir o saquinho, notou o papelzinho colorido com uma mensagem. Os obstáculos são essas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Napoleon Hill. Abaixo havia um provérbio. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Salmo 37:5. O executivo sorriu, o primeiro sorriso desde que entrara no carro. Sabe que é exatamente o que eu precisava ouvir hoje? Estou a caminho de uma reunião decisiva e cheio de dúvidas. Ao final da corrida, o homem não apenas deu uma gorjeta generosa, mas também pegou o cartão de Rodrigo e pediu seu WhatsApp. Você poderia me enviar mais desses pães de queijo com mensagens amanhã? Quero levar para minha equipe antes da nossa apresentação. Foi o primeiro pedido corporativo dos pães de queijo da sabedoria, como Rodrigo os batizou ali mesmo, improvisando um nome que fez o executivo sorrir novamente. Nas semanas seguintes, os pedidos começaram a se multiplicar. Os passageiros adoravam a combinação do quitute mineiro com as mensagens inspiradoras. Muitos pediam para enviar para suas casas ou escritórios. Rodrigo começou a acordar ainda mais cedo para ajudar Débora a fazer mais fornadas antes de sair para dirigir. Se você acredita que pequenas mudanças como esta também podem transformar sua vida, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos como esse e pode ser o primeiro passo de uma grande mudança que você está buscando, assim como foi para Rodrigo. Com o crescimento dos pedidos, logo ficou claro que a pequena cozinha do apartamento não seria suficiente. Foi quando Rodrigo se lembrou de uma das lições de Hill. Quando seu desejo se transforma em obsessão, você encontra maneiras de convertê-lo em seu equivalente financeiro. Ele decidiu visitar seu antigo seu Joaquim, um senhor português que tinha uma padaria no bairro. O estabelecimento abria apenas pela manhã e ficava fechado durante a tarde e noite. Rodrigo propôs usar a cozinha nos horários ociosos, pagando um valor pelo uso do espaço. Seu Joaquim, que havia visto o esforço de Rodrigo e sua família quando tinham a mercearia, aceitou a proposta. Menino, lembra do que eu sempre te dizia? A benevolência não empobrece e a avareza não enriquece. Você pode usar a cozinha à noite, desde que deixe tudo limpo. Com acesso a uma cozinha industrial, a produção dos pães de queijo da sabedoria aumentou significativamente. Rodrigo contratou 2 senhoras do bairro, Dona Maria e Dona Conceição, para ajudar na produção enquanto ele continuava como motorista durante o dia. A dedicação de Rodrigo era incansável. Mesmo exausto após 12 horas dirigindo, ele passava na padaria para verificar a produção e organizar as entregas do dia seguinte. Nos domingos, o único dia em que não dirigia, ele se dedicava a criar novas receitas e mensagens. A persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço, repetia para si mesmo nos momentos de cansaço extremo, lembrando das palavras de Hill que haviam iniciado tudo. 6 meses após o início de seu pequeno empreendimento, Rodrigo já havia reduzido seu tempo como motorista para apenas meio período. Os pães de queijo da sabedoria já eram entregues em diversas empresas da região e começavam a ser requisitados para eventos corporativos, sempre acompanhados das mensagens que combinavam a sabedoria dos provérbios bíblicos com os ensinamentos de Napoleon Hill. Foi quando veio o primeiro grande desafio. Uma rede de cafeterias conhecida em São Paulo
Queria comprar a marca e as receitas, oferecendo uma quantia considerável, mas exigindo exclusividade. Rodrigo teria que deixar de vender diretamente para seus clientes. Era uma oferta tentadora. O valor pagaria todas as dívidas da antiga mercearia e ainda sobraria para comprar um apartamento melhor. Mas algo o incomodava profundamente nessa proposta. Numa noite, enquanto discutia o assunto com Débora, Sofia entrou na sala com um dos papéis coloridos que tinha ajudado a escrever. "Papai, esse é meu preferido", disse ela, entregando o papel. Onde estava escrito: "Não tente ser apenas um homem de sucesso, mas um homem de valor. Albert Einstein." E logo abaixo: "De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Marcos 8:36. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Hill havia escrito em Pense e Enriqueça que, às vezes, as respostas mais importantes vêm das fontes mais inesperadas. A mensagem trazida por sua filha era clara como água. "Não, vou vender", disse ele determinado. Nossa missão não é apenas vender pães de queijo, mas entregar esperança junto com eles. As pessoas não compram apenas pelo sabor, mas pela mensagem que as faz refletir e sorrir. Débora apertou sua mão em apoio. "Acho que é a decisão certa. Como diz Provérbios 22:1, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro." Em vez de vender a marca, Rodrigo propôs uma parceria com a rede de cafeterias. Eles venderiam os pães de queijo da sabedoria em suas lojas, mantendo as mensagens inspiradoras, mas Rodrigo continuaria proprietário da marca e atendendo seus clientes diretos. Inicialmente relutante, a Puno-Sintosimo Rede acabou aceitando o acordo, quando Rodrigo demonstrou com números como as mensagens eram parte integral do sucesso do produto. "As pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz", explicou ele, citando um princípio que havia aprendido em seus estudos sobre empreendedorismo. O acordo com a rede de cafeterias elevou o negócio a outro patamar. Logo, Rodrigo pôde deixar completamente o trabalho como motorista e se dedicar integralmente aos pães de queijo da sabedoria. Alugou um pequeno galpão próximo à estação do metrô Capão Redondo e montou uma mini fábrica, gerando empregos para 10 moradores do bairro. Uma das contrações mais importantes foi a de Carlos, um jovem de 19 anos que havia sido motorista de Rodrigo várias vezes. Carlos vivia em uma situação difícil, sustentando a mãe doente, e estava à beira de entrar para o crime por falta de oportunidades. "Por que está me dando essa chance?", perguntou Carlos em seu primeiro dia, desconfiado. "Da bondade inesperada." Rodrigo sorriu, lembrando-se de como tudo começou. "Porque alguém uma vez me ensinou que tudo o que um homem pode conceber e acreditar, ele pode realizar. E também porque a Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria." 2 Coríntios 9:7. Carlos se tornou um dos funcionários mais dedicados, assumindo logo a responsabilidade de gerenciar as entregas. O jovem que antes não via futuro, agora fazia planos para cursar administração na faculdade do bairro. Um ano após o início da empreitada, os pães de queijo da sabedoria já eram conhecidos em toda a cidade de São Paulo. O que começou como uma tentativa desesperada de complementar a renda havia se transformado em um próspero negócio, não apenas fornecendo estabilidade financeira para a família de Rodrigo, mas também criando um impacto positivo na comunidade. Em uma tarde de domingo, enquanto passeava com Débora e Sofia no Parque Ibirapuera, Rodrigo refletia sobre a jornada que havia percorrido. De um motorista endividado e sem perspectivas a um empresário de sucesso, tudo por causa de uma frase lida por acaso em uma revista velha. "Sabe o que aprendi com tudo isso?", disse ele para Débora, enquanto observava Sofia correr feliz entre as árvores. "A riqueza verdadeira não está apenas no dinheiro que conseguimos juntar, mas na diferença que fazemos na vida das pessoas. Como diz Provérbios 11:25, quem dá a outros será prosperado. Quem mata a sede dos outros terá a sua própria sede saciada." Débora sorriu, apoiando a cabeça no ombro do marido. E tudo começou com um provérbio sobre persistência. Rodrigo
Jamais esqueceria o dia em que um de seus clientes corporativos, o Sr. Mendes, diretor de uma grande empresa de tecnologia, o chamou para uma conversa reservada após uma entrega especial de pães de queijo para um evento executivo. Rodrigo, acompanho sua trajetória há meses e estou impressionado. Você transformou uma simples receita familiar em um negócio próspero, mas mais que isso, trouxe significado e inspiração para algo tão cotidiano, disse o Sr. Mendes em sua sala com vista panorâmica para a cidade. Isso me lembra o que Napoleon Hill ensina sobre a importância de agregar valor além do produto em si. Surpreso, Rodrigo sorriu. O senhor conhece os ensinamentos de Hill? Meu caro, pense e enriqueça foi minha bússola por décadas. E vejo que você aplicou um dos princípios mais poderosos que Hill nos ensinou. A existência de uma mente universal à qual podemos recorrer para obter ideias e inspiração. Aquela mensagem certa, no momento certo, para a pessoa certa. O Sr. Mendes então fez uma proposta que deixou Rodrigo sem palavras. Queria investir para expandir os pães de queijo da sabedoria para outras cidades, começando por Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Não apenas isso, mas também criar um programa de treinamento para jovens empreendedores das periferias, usando os princípios de Napoleon Hill como base. Não quero apenas o retorno financeiro, Rodrigo. Quero ser parte de algo que transforme vidas, como você já está fazendo aqui no Capão Redondo. Aquela proposta ecoava perfeitamente com algo que Hill escrevera e que Rodrigo havia destacado em suas anotações. Riqueza sem um propósito maior é apenas dinheiro, mas quando alinhada com o serviço aos outros, torna-se prosperidade verdadeira. Rodrigo lembrou-se também de Provérbios 28:20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tenta enriquecer-se apressadamente não ficará impune. Sr. Mendes, aceito sua proposta, mas com uma condição, respondeu Rodrigo, após um momento de reflexão. Para cada unidade que abrirmos, precisamos criar oportunidades de trabalho prioritariamente para pessoas da comunidade local. Como diz outro provérbio, quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta. O Sr. Mendes estendeu a mão para selar o acordo. Isso não é apenas ético, Rodrigo, é estratégico. Hill nos ensina que o sucesso duradouro vem quando oferecemos um serviço valioso para o maior número possível de pessoas. Na semana seguinte, Rodrigo reuniu sua pequena equipe para compartilhar a novidade. Juntos criaram o que chamaram de Manifesto da Sabedoria, um documento que estabelecia os valores fundamentais que guiariam a expansão do negócio. No topo da lista, a riqueza genuína só existe quando compartilhada com aqueles que nos ajudaram a construí-la. A notícia da expansão chegou à comunidade do Capão Redondo como um raio de esperança. Rodrigo logo se viu cercado de jovens pedindo oportunidades de trabalho. Ele sabia que não poderia empregar todos, mas teve outra ideia inspirada nos ensinamentos de Hill sobre o poder das alianças. Vamos criar uma cooperativa, explicou ele em uma reunião comunitária realizada no salão da igreja local. A rede de sabedoria será um conjunto de pequenos empreendedores que receberão treinamento e apoio para criar seus próprios negócios, inspirados nos mesmos princípios dos pães de queijo da sabedoria. Citando Eclesiastes 4, 9 e 10, ele acrescentou: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Entre os primeiros membros da rede estava Dona Zulmira, uma senhora de 65 anos que havia perdido o marido recentemente e estava lutando para sobreviver com sua pequena aposentadoria. Ela sempre foi conhecida no bairro por seus bolos caseiros, recheados com doces típicos brasileiros. Dona Zulmira, a senhora pode transformar seus bolos em bolos da sabedoria, seguindo o mesmo conceito. Qualidade artesanal com mensagens inspiradoras, sugeriu Rodrigo. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: meu filho, aos 65 anos, achei que minha vida produtiva tinha acabado. Agora, você me mostra que ainda posso sonhar e realizar. Isso fez Rodrigo lembrar outro ensinamento fundamental de Hill:
Nunca é tarde demais para desenvolver uma nova atitude mental, não importa qual tenha sido sua vida até agora. Em 6 meses, a rede de sabedoria já contava com 12 pequenos negócios, indo desde os bolos de Dona Zulmira até as velas aromáticas de Joaquim, um ex-presidiário que encontrou na fabricação artesanal um caminho para a reintegração social. Cada produto levava mensagens inspiradoras, criando uma identidade unificada sob o conceito original de Rodrigo. A expansão para o Rio de Janeiro aconteceu no início do ano seguinte. Rodrigo escolheu a comunidade da Maré para instalar a primeira unidade fora de São Paulo. A escolha não foi por acaso. Era uma das áreas com maior desemprego entre jovens da cidade. Por que não escolher um bairro mais nobre para sua primeira filial no Rio? Perguntou um jornalista durante a inauguração. Porque a verdadeira riqueza cresce onde é mais necessária, respondeu Rodrigo. Como diz Provérbios 3, 27 e 28, não negue o bem a quem é devido, quando está em seu poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei, se pode dar hoje. A matéria resultante dessa entrevista foi publicada em um grande portal de notícias, atraindo atenção nacional para o que agora chamavam de fenômeno dos pães de queijo da sabedoria. Logo, Rodrigo recebeu convites para dar palestras em universidades e eventos empresariais. No entanto, nem tudo eram flores. O rápido crescimento trouxe desafios que testaram profundamente a filosofia de Rodrigo. Uma grande rede de supermercados começou a vender produtos similares, usando embalagens muito parecidas e até mensagens inspiradoras nas embalagens. Era uma clara tentativa de aproveitar o sucesso de sua ideia sem o compromisso social que a fundamentava. Débora ficou furiosa quando descobriu. Eles estão roubando tudo o que construímos. Temos que processar. Rodrigo sentiu a raiva crescer dentro de si, mas lembrou-se de outro princípio de Hill. Quando emoções negativas dominam sua mente, não há espaço para pensamentos construtivos. Depois de uma noite de reflexão, ele reuniu sua equipe, incluindo o Sr. Mendes, e propôs uma abordagem diferente. Não vamos combatê-los, vamos superá-los em qualidade e propósito. Hill nos ensina que a adversidade carrega em si as sementes, de benefícios equivalentes ou maiores. Vamos transformar esse desafio em uma oportunidade. Em vez de entrar com processos, Rodrigo investiu em melhorar ainda mais a qualidade dos produtos, aprofundou as parcerias comunitárias e lançou uma campanha transparente mostrando como cada compra dos verdadeiros pães de queijo da sabedoria contribuía para projetos sociais específicos. A resposta do público foi avassaladora. Clientes leais fizeram questão de mostrar nas redes sociais que compravam os originais, não as cópias, criando um movimento espontâneo de apoio. Em 3 meses, a rede de supermercados retirou discretamente seus produtos similares das prateleiras, enquanto as vendas de Rodrigo batiam recordes. Viu só? Como diz Provérbios 16:7, quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele, comentou Débora, orgulhosa da reação do marido. 2 anos após o início de sua jornada, o que começou como uma simples ideia para complementar a renda, havia se transformado em uma rede de negócios sociais que empregava diretamente mais de 100 pessoas e apoiava indiretamente outros tantos microempreendedores através da rede de sabedoria. Em uma tarde especial, Rodrigo foi convidado para dar uma palestra em sua antiga escola no Capão Redondo. Entre os alunos estava Gabriel, um adolescente que o abordou após a apresentação. Seu Rodrigo, meu pai era alcoólatra e nos abandonou. Minha mãe trabalha como diarista para sustentar eu e meus 3 irmãos. Todo mundo diz que não tenho futuro por causa de onde nasci. O que o senhor me diria? Rodrigo colocou a mão no ombro do jovem. Gabriel, deixe-me contar o que Napoleon Hill descobriu depois de entrevistar mais de 500 pessoas bem-sucedidas. Ele percebeu que o denominador comum entre todas elas não era talento, educação formal ou sorte. Era a crença inabalável em si mesmos e a recusa em aceitar a derrota como permanente. Tirando um pequeno cartão do bolso, Rodrigo entregou ao jovem. Nele estava escrito:
O que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode conquistar. E abaixo, eu sei quanto sofri e também sei como estou agora. Foi o Senhor quem fez isso, o Senhor Todo-Poderoso. Zacarias 4:6. Gabriel. Guarde este cartão e leia-o todas as manhãs e noites. E lembre-se, seu endereço atual não é seu destino final. Assim como o meu não foi. Aquele momento cristalizou, para Rodrigo, o verdadeiro significado de sua jornada. Não era sobre pães de queijo, mensagens inspiradoras ou mesmo lucros crescentes. Era sobre usar tudo isso como veículo para uma verdade mais profunda. Que cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias atuais, carrega dentro de si o potencial para criar a vida que deseja. Em uma noite especial, quando celebravam o terceiro aniversário dos Pães de Queijo da Sabedoria, Rodrigo, Débora e agora Sofia, com 7 anos, sentaram-se na varanda de sua nova casa. Não era uma mansão luxuosa, mas um lar confortável e acolhedor no mesmo bairro onde tudo começou. Rodrigo fez questão de permanecer no Capão Redondo, contrariando aqueles que sugeriam que se mudasse para um bairro mais nobre. Pai, na escola, a professora pediu para escrevermos sobre nosso herói. Posso escrever sobre você? Perguntou Sofia enquanto brincava com seu caderno. Rodrigo sorriu, emocionado. Filha, eu não sou um herói. Sou apenas alguém que descobriu uma verdade importante, que os princípios que governam o sucesso são tão confiáveis quanto as leis da física. Como assim, pai? A lei da gravidade funciona o tempo todo, não é? Não importa se você acredita nela ou não. Da mesma forma, princípios como persistência, fé, dedicação e serviço aos outros funcionam sempre para qualquer pessoa que os aplique consistentemente. Então, qualquer pessoa pode fazer o que você fez? Absolutamente. Como diz Provérbios 23:7, porque como pensa em sua alma, assim ele é. O segredo da riqueza verdadeira está escondido à vista de todos, em provérbios antigos que muitos leem, mas poucos aplicam. Débora, que ouvia a conversa, acrescentou: E sabe o que é mais incrível, filha? Seu pai não apenas acreditou nesses princípios, mas os transformou em pão de cada dia, literalmente. Os três riram juntos, enquanto o céu de São Paulo se tingia de laranja no horizonte. Naquela noite, após Sofia dormir, Rodrigo sentou-se em seu pequeno escritório e abriu uma caixa especial onde guardava sua cópia desgastada de Pense e Enriqueça. Ao lado do livro, havia um caderno onde ele anotava diariamente suas reflexões, metas e gratidões. Um hábito que adotara inspirado nos ensinamentos de Hill. Abrindo em uma página em branco, escreveu: A verdadeira riqueza não é medida pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que geramos na vida dos outros. Cada provérbio que compartilhamos é uma semente plantada. Algumas brotarão imediatamente, outras levarão tempo, e muitas florescerão muito depois que já não estivermos aqui para ver. Abaixo, acrescentou um versículo que sua avó sempre repetia: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9, 10. Fechando o caderno, Rodrigo percebeu que sua jornada estava apenas começando. O que Napoleon Hill havia lhe ensinado não era apenas um caminho para a riqueza material, mas um método para descobrir e cumprir seu verdadeiro propósito. A história de Rodrigo, dos pães de queijo da sabedoria e da transformação de uma comunidade inteira continuaria a se desenrolar nos anos seguintes, inspirando outras pessoas a descobrirem que a verdadeira riqueza sempre esteve ao alcance daqueles dispostos a perseverar, acreditar e servir. Como ensina o provérbio final, e mais importante que Rodrigo inclui em absolutamente todos os seus produtos: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15:16. Este é o verdadeiro segredo da riqueza que Napoleon Hill e os antigos provérbios nos ensinam. Que prosperidade sem paz interior não é prosperidade verdadeira. E que os princípios que nos levam ao sucesso são os mesmos que nos permitem desfrutá-lo com alegria e propósito.
Quando você compreende e aplica essa verdade em sua vida, assim como Rodrigo fez, descobrirá que o poder para transformar sua realidade sempre esteve em suas mãos. Pois, como Hill nos ensina, o que quer que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode conquistar.